Quase todos que já sentiram a dor causada garantem que é uma das piores possíveis. Hoje, o Saúde em Prática vai tratar de pedras nos rins. Por que surgem, como tratá-las e quais formas de preveni-las? É o que você confere no programa que começa agora. E para nos esclarecer sobre pedras nos rins, o nosso convidado é o urologista Filemon Casafus. Doutor Filemon, muito obrigada pelo seu retorno, mais uma vez a sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês aqui para falar mais uma vez sobre um tema importante e frequente no dia a dia das pessoas. Com certeza. Bom, então para a gente começar esse bate-papo, o que é o cálculo renal, doutor Filemon? O cálculo renal, popularmente conhecido como pedra nos rins, é uma estrutura sólida que se forma dentro das vias urinárias. Pode se formar no rim e na bexiga. Mais frequentemente se forma dentro dos rins. E essas estruturas sólidas, como eu disse, elas se formam a partir de cristais presentes na urina, como os sais minerais, o cálcio, o oxalato, o fosfato, o ácido úrico e outros. E quando formado esses cálculos dentro do sistema pielocalicial, que a gente chama, que é na parte interna das vias urinárias, esses cálculos podem migrar. Quando se formam dentro do rim, migram para dentro do canal ureteral e é quando pode causar dor. Tá, e agora existe uma estimativa de quantas pessoas sofrem com cálculos renais? Sim, existe. No Brasil, mais ou menos 15% da população tem cálculo renal. Desses 15%, mais ou menos 30% em algum momento vai precisar de um atendimento em unidade de emergência, ser hospitalizado ou passar por algum tipo de procedimento para tratar a dor ou para extrair o cálculo que causa a dor. 15% é um número relativamente alto, né? Um número alto. No Brasil, estima-se em torno de 25 milhões de pessoas que é portadora de cálculo urinário. Bom, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas em relação ao cálculo renal. Vamos conferir agora. Pedra nos rins pode ter origem genética? Pode ter, sim. O cálculo urinário tem um padrão familiar. Em torno de 25% das pessoas tem histórico familiar de ter tido cálculo urinário. O pai, mãe, irmão já teve cálculo urinário. E tem um padrão genético que os geneticistas chamam de padrão poligênico multifatorial de penetrância parcial. Significa que se você tem um pai ou a mãe com cálculo urinário, não necessariamente você vai ter, mas tem uma probabilidade aumentada de 1 para 4, é 25%. Então, aumenta muito a probabilidade se existe um histórico familiar de cálculo renal. Doutor Filemon, além da hereditariedade, como o doutor acabou de nos dizer, quais os outros fatores estão ligados diretamente ao aparecimento do cálculo renal, das pedras nos rins? Talvez o fator fundamental seja realmente o fator genético, mas a baixa ingestão de líquido também é apontado como uma causa importante da formação de cálculo urinário. Além da baixa ingestão de líquido, a ingestão ou o consumo excessivo de sal, não só o sal de mesa, mas o sódio presente nos produtos, né, industrializados, também. E além disso, o clima quente também são fatores que contribuem para a formação de cálculo urinário. Então nós temos como fator fundamental, eu aponto a genética, a baixa ingestão de líquido, o consumo excessivo de sódio e o clima de regiões como a nossa, que é tropical. Legal, bom, já que a gente acabou de comentar que o consumo, a falta, né, o baixo consumo de água é um problema, então possivelmente a água ajuda a evitar, né? Além da água, chás, sucos, esses líquidos, esse tipo de alimento pode ajudar a pessoa a não ter o cálculo renal? Não existe ainda até agora nenhuma comprovação científica de que algum tipo de chá realmente funcione para evitar ou para eliminar ou para diluir o cálculo urinário. Talvez os chás, ou suco, alguns sucos, né, se for suco de origem de frutas cítricas, pode ajudar sim.
Outros sucos ou chá não ajuda no sentido de diluir o cálculo, mas aumenta a ingestão de líquido. Então, com isso acaba urinando mais e a pessoa tem mais facilidade de expelir um cálculo já formado. E também, quando não formou ainda, diminui a probabilidade de formar a pedra. Legal, a gente tem mais uma pergunta agora e a dúvida é da Fernanda Zanelato. Vamos ver. Eu conheço mais homens do que mulheres que têm pedra nos rins. Isso de fato acontece mais com os homens? Sim, os homens têm 3 vezes mais cálculo renal do que as mulheres. É mesmo? A gente não tem uma explicação clara para isso. Talvez a ocupação ou talvez mesmo o consumo maior de sódio seja o fator causador disso aí. Mas não tem uma explicação clara, médica para isso. Mas os homens têm 3 vezes mais cálculo renal do que as mulheres. Nossa, e tem uma faixa etária que, de repente, sofre mais com o cálculo renal? O cálculo renal pode acontecer em toda a faixa etária, desde criança, adulto e até as pessoas mais velhas. Mas é mais frequente dos 25 aos 60 anos de idade, com um pico de incidência aos 40 anos. Mas, mesmo assim, a gente vê que criança e adolescentes também têm cálculo renal. 3% das crianças e adolescentes são portadores de cálculo urinário. Dessas crianças, a maioria também é menino. Isso porque os meninos têm mais anomalia de trato urinário e tem mais uma alteração que a gente chama de alteração metabólica, que facilita a formação de cálculo renal. O doutor comentou que uma das causas também é o clima quente, né, deste aumento de cálculo renal. Por quê, doutor? O clima quente, ele ajuda a desidratar, né? Assim como algumas ocupações em que o trabalho acontece em ambiente quente, isso ajuda a desidratar e leva a uma concentração da urina. A urina concentrada faz que os sais minerais presentes na urina se aproximem, né, e se juntem com mais facilidade, se agregando e se cristalizando, formando a base para o cálculo renal. Então, a desidratação é o que leva à formação do cálculo urinário e é o que acontece nas regiões com clima quente e em alguns trabalhos cujo ambiente também é com temperatura mais elevada. Legal, o doutor Filemão continua aqui com a gente, porque nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente segue falando sobre pedras nos rins. Até já! Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre pedras nos rins. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está o urologista Filemão Casafus. Bom, para a gente começar esse bloco, nós vamos conhecer o senhor Luiz. Ele sofreu com cálculos renais. Vamos ver. Comecei a sentir uma dor muito forte, ou seja, ela travava praticamente a perna direita, dava vontade de fazer necessidades fisiológicas, tudo ao mesmo tempo. Era uma dor insuportável, de quase você ter que rolar no chão de dor. E o médico mandou fazer alguns exames e constatou que tinha pedra no rim. Cada 8 em 8 horas a gente tomava analgésico muito forte, tá? Para poder combater essa dor. Tá? Mas chegou um momento que não tinha mais o que fazer. A gente tentou de várias maneiras tirar essa pedra, tá? Expelir essa pedra naturalmente, só que não teve como. Então ela foi retirada com laser, né? E depois disso, graças a Deus, a gente praticamente não teve mais nada. E a recomendação do médico foi para que se tomasse bastante líquido. Com certeza a gente toma muito mais líquido. Muito mais mesmo, praticamente o dobro. Bom, doutor, a dor acho que é o que mais chama atenção, né, nos casos de cálculo renal. Quais são as características dessa dor? O senhor Luiz até deu algumas dicas já, né? O que o senhor Luiz relatou aí é uma dor clássica de cólica renal, né? A cólica renal normalmente é uma dor de início súbito, começa de repente. A característica típica da cólica renal é uma dor que começa na região lombar, né? Normalmente é unilateral, raramente a cólica é bilateral. Então, uma das características da cólica renal é ser a unilateralidade.
Então começa na região das costas, na região lombar, com irradiação para baixo, na região que a gente chama de flanco e fossa ilíaca. Em alguns casos, chega até a região da genitália. Algumas pessoas, dependendo da localização do cálculo, onde parou o cálculo, isso é uma coisa importante. O cálculo renal, enquanto permanecer dentro do rim, não causa dor. Alguns cálculos são grandes, ocupa todo o sistema pielocalicial, que é a parte interna do rim, e é tão grande que tem um aspecto de coral, que a gente chama de cálculo coraliforme. Esses cálculos, mesmo sendo muito grandes, se não obstruir a passagem da urina, não causa dor. Podem até facilitar a colonização de bactérias e ser causa de infecção urinária, mas não causam dor. A cólica renal é decorrente de um cálculo que se formou no rim e migrou para o canal. Então, essa migração obstrui a passagem da urina e a dor é a tentativa de eliminação do cálculo. Foi o que o Sr. Luiz descreveu. Então, a dor é de início súbito, começa na região das costas, irradia do lado da região lombar que começou e pode descer até a região da genitália. Em alguns casos dá vontade de urinar toda hora, dá ardência para urinar. Em alguns casos também tem aparecimento de sangue na urina. Então, a marca característica da cólica renal é essa dor de início súbito e de forte intensidade. Né? É conhecida como uma das dores mais intensas que existe. Eu já ouvi algumas mulheres que tiveram, que falam que dói mais do que um parto normal, por exemplo, assim, que é uma dor insuportável mesmo. É isso, né? Aí, é comparável. As mulheres eu já tive várias pacientes que falaram que tiveram partos normais e tiveram cólica renal e elas me falaram que a dor é semelhante à dor do parto normal. Nossa, bom, a gente comentou aqui que as pessoas descobrem, então, essa pedra no rim através da dor, né? Agora, há exames capazes de revelar também se a pessoa tem pedra nos rins ou não? Muitas pessoas acabam descobrindo que é portadora de cálculo renal através de exames, né? Sem nunca ter tido nenhum tipo de sintomas. E, normalmente, esses cálculos também ainda não saiu do rim, permanecem dentro do rim. E o ultrassom é um dos exames que mais faz diagnóstico incidental de cálculo renal, né? Sem a pessoa saber, faz por outro motivo, acaba descobrindo que tem cálculo renal. Algumas vezes através de radiografia, a tomografia também é um exame que acaba fazendo diagnóstico de cálculo renal. Então são esses 3 exames que acabam com mais frequência descobrindo que a pessoa tem cálculo renal sem mesmo ter tido nenhum tipo de dor. E nesses casos que a pessoa não sente dor e o cálculo ainda está ali no rim, ele também tem que ser retirado ou tratado, ou se ele não está incomodando, não precisa mexer com ele? O tratamento do cálculo renal ou do cálculo ureteral depende do tamanho, da localização e se está causando algum tipo de complicação. Cálculos renais grandes dentro do rim, mesmo que não esteja causando dor, tem que ser tratado. E o tratamento são vários. Mas se são cálculos pequenos, menores que 5 milímetros, a gente apenas orienta, dependendo da quantidade de cálculos, se acontece nos 2 rins, a gente passa medicamento, orienta para aumentar a ingestão de líquido, orienta também para diminuir a ingestão de sal na alimentação e espera que esses cálculos saiam espontaneamente pela urina sem ter que fazer nenhum tipo de procedimento. Ah, legal. Bom, a gente tem uma pergunta agora, que é a dúvida da Terezinha. Vamos ver. Doutor, os cálculos renais pequenos podem ser eliminados através de um aumento da quantidade de água? Bom, é o que a gente estava comentando agora, né, doutor? Isso. Então, esses cálculos aí, até 5 milímetros, a maioria dos cálculos saem espontaneamente. Então, a gente não faz nenhum tratamento. Porém, alguns cálculos acabam impactando no ureter e acabam causando dor e muitas vezes nem com medicamento para dilatar o canal não saem e necessitam de procedimento cirúrgico. Mas isso não é o mais frequente. O mais frequente é que os cálculos urinários pequenos sejam eliminados espontaneamente através da urina sem procedimento nenhum. Tá, então, antes de chegar até algum procedimento cirúrgico, existem outros procedimentos que dá ali, além do consumo de água, que dá para tentar retirar esse cálculo? Então, o cálculo dentro do rim ainda, a gente faz, dependendo do tamanho,
a gente faz o que se chama de litotripsia extracorpórea, né? Antigamente as pessoas chamavam de... com ondas de choque, um aparelho externo que se coloca em cima da região do rim e emite ondas de choque para fragmentar o cálculo. Então os cálculos, desde que não sejam muito grandes, eles se partem em pedaços menores e saem na urina. Então esse seria um procedimento que não é um procedimento cirúrgico e é feito ambulatorialmente. A pessoa vai até a unidade onde se faz o procedimento, terminando vai embora para casa sem internação. Bom, doutora, a gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você confere se os chás podem ajudar a diluir as pedras. E tem também o quadro Opção Saudável com dicas para você beber mais água daqui a pouquinho. Saúde em Prática está de volta. Aqui conosco está o urologista Filemon Casafus, nos esclarecendo sobre pedras nos rins. Mas antes de prosseguir, é hora do Opção Saudável. Vamos ver. Meu nome é Eliane Petearina, sou nutricionista e hoje no programa Saúde em Prática vamos falar sobre um assunto importantíssimo, a água. As pessoas que têm aquela predisposição de ter o abdômen um pouquinho elevado devem evitar água com gás, porque ela vai aumentar mesmo essa distensão abdominal. Agora, as pessoas que não têm problema podem tomar. O filtro, ele é um local que fica muito úmido, então é fácil desenvolver fungos. Então, as pessoas que ainda utilizam filtros na sua casa têm que fazer a higienização uma vez por mês. Pega-se 1 litro de água com 1 colher de sopa de hipoclorito e deixa de molho no filtro durante meia hora. Depois lava várias vezes. Pessoas que não conseguem tomar a água gelada ou a água natural, que a maioria das pessoas conseguem, que dica que nós damos? A água com frutas. Por exemplo, a água com abacaxi, tá? Ela vai ficar um pouco acidificada. Para aquelas pessoas que têm mais o sabor, para gostar de coisas mais azedas. A água com a maçã. A maçã tem uma função importantíssima no nosso organismo, que é de eliminar glicose. Agora, aquelas pessoas mais ansiosas, depressivas, água com alecrim. Você pega 1 litro de água, coloca o raminho de alecrim naquele litro e deixa de um dia para o outro. E você vai tomando gradativamente. Então, são águas com sabores. Isso é de uma forma caseira. Mas existem as águas minerais, que é acrescido magnésio, sódio, potássio. Então, com essas águas, as pessoas que têm problema, que têm uma predisposição genética a ter pedras no rim, tem que tomar cuidado. Porque tem o sódio e ele vai aumentar esse sintoma. Então, as pessoas que têm essa predisposição não devem tomar água mineral. Então, você toma água para não formar a pedra no rim e para o seu rim trabalhar, filtrar adequadamente. Porque se você tomar uma água rica em sódio, você vai estar prejudicando ele da mesma forma. Pessoas que tomam a água da torneira. A nossa água, ela é bem tratada. Você pode tomar tranquilamente. O problema é a transição dessa água da estação pelos canos nossos, que são os canos velhos, e você não sabe onde ela vai passar. Ela pode ser contaminada nesses canos até chegar na sua torneira. E existem aqueles filtros que ficam na torneira. Esses filtros têm que ser trocados, tá? De 3 em 3 meses. A água é de extrema importância no nosso organismo. Ela pode evitar infecções, ela pode evitar pedras no rim, ela pode ajudar muito. Então a gente tem que dar um pouquinho mais de valor para esse, e não é um nutriente, é um alimento praticamente, porque tem a sua função terapêutica dentro do nosso organismo. Esta é a dica de hoje. Super bacana essa dica, tem tudo a ver aqui com o tema do nosso programa de hoje, né? Agora, doutor Filemon, continuando aqui então o nosso bate-papo, quem já desenvolveu pedra nos rins uma vez, corre mais risco, tem mais chances de voltar a ter? 50% das pessoas que tiveram cálculo renal voltarão a ter outra crise de dor ou formará outra pedra no rim se não for tratado.
Então, realmente, pode ser encarada como uma doença crônica, principalmente se existe um histórico familiar e se é formado mais de um cálculo no rim ou se é bilateral. Então, a recomendação é uma pessoa que teve cálculo renal que faça um acompanhamento periódico, porque a gente vê com muita frequência as pessoas que têm cólica, ela jura por Deus que vai fazer um acompanhamento médico e, além disso, vai tomar os medicamentos quando indicado, vai aumentar a ingestão de líquido, vai diminuir o sal na alimentação, mas passados uns 6 meses, esquece de tudo, esquece da dor e leva uma vida que era o hábito antigo e acaba tendo outra crise, forma novamente cálculo renal. Então, uma pessoa que tem ou teve cálculo renal tem 50% de formar novamente. Nossa. Bom, agora, chá de quebra-pedra, de cavalinha, podem ajudar a diluir a pedra ou é só mito? Então, a minha mãe é fã dos chás, né? Toda vez que ela vem na minha casa, ela para gripe, sempre tem um chazinho que nos oferece. A produtora aqui responsável pelo Saúde em Prática também. Até agora, a gente não tem, né? Não tem evidência médica que fale, que tenha mostrado uma comprovação de que realmente esses chás funcionam para diluir os cálculos, mas funcionam como para aumentar a ingestão de líquido. Então, eu não sou contra os chás, pelo contrário. Mas, por enquanto, infelizmente, ainda não temos um chá milagroso para diluir o cálculo. O que faz o chá é o que a água faz também. Então, aumentando o volume urinário, os cálculos pequenos saem. Mas uma coisa é importante destacar nessa questão sua é que as pessoas que têm cálculo renal pequeno têm que tomar muito líquido para eliminar esses cálculos enquanto pequeno. Agora, se tem um cálculo que migrou do rim para o canal, causou a dor de cólica renal, a gente não orienta a tomar muito líquido enquanto essa pedra permanecer no canal, porque a dor pode piorar. E vai acabar, pode, sei lá, a pedra se mexendo machuca, causa mais dor, né? Mas como acaba fazendo um sistema fechado, a urina continua sendo formado e o canal e o próprio rim dilatam mais e aumentam a dor. Então a gente orienta para tomar a quantidade normal de líquido também, não é para passar sede, né, mas diminui a quantidade de líquido e toma os medicamentos ou faz procedimento quando tem indicação. Cálculos pequenos perto da bexiga, que com dor controlada, a gente espera a eliminação através de medicamento mesmo. E quando há necessidade do procedimento cirúrgico, ele também não, tem aquela cirurgia laser que não chega a ser muito invasiva, né? Isso. Então, raramente, apenas 1% dos casos de cirurgia para cálculo renal é feita por cirurgia aberta agora. Da década de 80 para cá, quase não se faz mais cirurgia aberta para cálculo renal. Então, é muito raro acontecer isso aí e o tratamento vai depender da localização do cálculo. Se o cálculo é um cálculo pequeno, como disse, pode esperar uma eliminação espontânea. Se o cálculo for um pouco maior e os sintomas, se estiver presente alguma complicação, a gente faz um procedimento que é chamado de procedimento endurológico. A gente entra com o aparelho pelo canal até o cálculo, fragmenta o cálculo e tira esses fragmentos. A pessoa chama de laser, mas nem sempre a gente utiliza o laser como fragmentador. Em alguns casos, sim, quando utilizamos o aparelho, que é um aparelho flexível que consegue chegar até dentro do rim, a fragmentação é realizada através de laser. Mas quando para no canal próximo à bexiga, a gente também utiliza ondas de choque. Então fragmenta com uma varetinha, ponta fina que passa por dentro do aparelho e fragmenta o cálculo dentro do canal. Então nem sempre utilizamos o laser, mas como você mesmo disse, o procedimento, na maioria absoluta dos casos, é minimamente invasivo. É feito pelo canal sem corte. Então recuperação rápida, saída do hospital também, não passa 1, 2 dias de internação. Agora, tem alguns alimentos que devem ser evitados por quem tem propensão ou quem já tem as pedras nos rins? Sim, tem alguns alimentos que devem ser evitados e tem outros que são recomendados. Então, o sódio é o principal vilão na história do cálculo. Então, ele é um agregador de cristais, facilita a formação de cálculo renal e tem que ser diminuído em pessoas que têm histórico pessoal ou familiar de cálculo renal.
Já as frutas cítricas, algumas pessoas acreditam que as frutas cítricas vão piorar a situação. Pelo contrário, o citrato, o ácido cítrico presente nas frutas cítricas tem um efeito de proteção na formação, contra a formação de cálculos renais. Agora o doutor citou evitar alguns alimentos que têm mais sódio, a gente pode citar alguns só para o pessoal de casa já lembrar imediatamente. Além do sal de mesa, os produtos industrializados, a maioria, infelizmente a maioria tem sódio na sua composição. Então isso também não significa que a pessoa tem que sofrer, pode sair, comer uma comida japonesa sem problema, mas tem que consumir de forma moderada, porque senão, se tiver tendência a formar cálculo renal vai formar. Existe uma forma de prevenir os cálculos renais? Além do consumo de grande quantidade de líquido, a gente sempre orienta a tomar entre 2 a 2,5 litros de água por dia, ou de outro líquido. Então, isso para ajudar a diluir a urina, né? Diminuir a ingestão de sódio, como já falamos, e algumas pessoas que têm cálculo recorrente ou têm cálculo dos dois lados, têm histórico familiar, têm que tomar medicamento. O medicamento, na maioria dos casos, é a base do citrato. Pessoas que têm ácido úrico e formam a pedra de ácido úrico também têm tratamento para isso. Então, além das orientações gerais de tomar muito líquido, diminuir o sal na alimentação, também tem a questão do medicamento em alguns casos. Legal, doutor Filemon, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Muito obrigada por tantas informações importantes. Obrigado a você, Juliana. Bom, então você aí de casa já sabe que esse e todos os programas já exibidos estão em nosso site para você rever na hora que quiser. A gente se encontra na semana que vem. Até o próximo Saúde em Prática. Tchau, tchau.